Evangelho de Mateus, você já sabe, não é o capítulo, já está, desde de manhã estamos trabalhando este capítulo, capítulo 6, você já sabe os versículos, né? Eles estão na pastoral, na capa do boletim, que você recebeu aí ao entrar no culto, ou pelo menos tem aí esse boletim formatado, né, num PDF no seu telefone, um arquivo, e é esse texto ainda repetido da manhã, que nós vamos continuar nesta noite com a exposição do tema Em Busca do Tesouro Perdido. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Ao qual fiz pela manhã, vou ler o verso 18 e 19, e vou pedir aos irmãos que leiam o verso 21. Mateus 6, 19 a 21. Vou ler os versos 19 e 20 e os irmãos o 21. Se a igreja entendeu, diga amém. Eu vou ler na versão revista e corrigida da editora, da edição Revista e Fiel, e os irmãos podem acompanhar tanto pela ARC quanto também na NVI. O importante é que quando chegar a sua vez, na versão que você tem, você leia o verso 21 para a aplicação do texto ao seu coração. Assim diz a palavra do Senhor: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Os irmãos? Amém? Mantendo a Bíblia aberta, vamos acompanhar a mensagem dessa noite. Vamos orar? Senhor, eu sou teu servo, humilde servo do Senhor, e mais uma vez ocupo este púlpito para trazer a mensagem. Não queremos falar como homem, ou como um homem natural, mas queremos falar aqui como alguém que é usado pelo teu Santo Espírito para comunicar as verdades do Senhor. Por isso pedimos que aquilo que é do homem, aquilo que é carnal, seja retirado, e que deste púlpito possa sair e fluir a palavra do Senhor. Que a Bíblia que foi lida, a palavra do Senhor agora exposta, possa alcançar os corações e transformá-los, que possa penetrar nas juntas do interior, ó Deus, de nossas almas, para mudar a nossa vida e nossa relação com o Senhor. Aos perdidos, salvação; aos que estão frios, ó Deus, o despertamento; aos santos e fiéis da igreja, um avivamento. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Em busca do tesouro perdido. Pela manhã já sabemos, discutimos bastante, falamos que quando Jesus fala sobre ajuntar tesouros, ou não ajuntar tesouros e depois ajuntar tesouros, e quando ele fala sobre ladrões que minam, né, que roubam, quando ele fala sobre traça, sobre ferrugem, já passamos pela manhã, afirmamos que o povo sabia do que ele estava falando. Era costume do povo guardar o tesouro numa casa, não é? E dentro da casa fazer ali um cômodo forte, colocar tesouros, colocar roupas, mas os ladrões não poupavam esforços, furavam a parede, roubavam os bens. O povo já tinha naquela época esse tipo de problema. A história nos registra que o povo guardava também seus tesouros em templos. A superstição do bandido era tão grande que acreditava, obviamente, que se alguém guardasse o tesouro no templo e ele roubasse, seria perseguido pelos deuses. Então a maneira que as pessoas tinham para proteger seus bens era escondê-los ou guardá-los nos templos. Era uma outra maneira de fazer isto. Também muito comum usar cavernas grandes, né, e espaçosas para colocar o tesouro e depois fechar ali e guardar. E tudo isso provou com o tempo que o tesouro era roubado. Quando não era roubado, a traça comia, a ferrugem consumia. E quando Cristo começa a discursar ali no Sermão da Montanha e chega nessa parte, eu imagino que todo mundo disse: é lógico, tem sentido, muito bem aplicado a verdade do Senhor. Pela manhã também passamos a ideia, e lembramos aos irmãos que na ideia de não juntar tesouros na terra, eu disse que mesmo assim na terra tem tesouro. E trabalhamos algumas ideias de que alguns tesouros são preciosos, não para serem juntados ou cobiçados, ou trabalharmos como se essa fosse a nossa única fonte, né, de vida ou prazer, mas que eles têm valor. E falamos sobre alguns tesouros que nós podemos desfrutar deles. Citei, por exemplo, né, aqueles copos de cristal que você guarda e não usa. Eu digo que é tão bom, e fui descobrir, inclusive recentemente, né, que é tão bom tomar suco de uva, né, numa taça de cristal. Eu tomava suco de uva no meu copo de geleia de mocotó, ou então aquele que vinha com a azeitona, né? Você botava o suco de caju no copo de azeitona, tomava e sentia cheiro de azeitona, né? Porque você usava o copo de azeitona para tomar lá aquele suco. Eu dizia para os irmãos: olha, mais vale a pena pegar aquela taça que está guardada, fazer o uso e colocar para servir, porque você vai acabar morrendo, partindo, e esse tesouro ficou aí e você não desfrutou.
E usamos algumas aplicações. Quem esteve aqui naquela meia hora, né, passou conosco aqui pelo menos 2 pontos muito especiais e se despertou a entender como podemos andar em busca do tesouro perdido. Agora à noite eu queria dar 3 recomendações aos irmãos, muito rápidas, e dizer aos irmãos por que podemos buscar esse tesouro. A coisa que aprendemos com Jesus, de tudo que já caminhamos, e ao olhar o texto, é que precisamos aprender a dar valor ao que tem valor. É o primeiro aspecto que quero destacar hoje aqui. Dê valor ao que tem valor. Repita comigo: dê valor ao que tem valor. Aí você diz assim: como é que eu vou saber? O Evangelho explica. Coisa linda é o Evangelho de Mateus então está rico nesses textos sobre isso, e eu posso entender que há valores e valores, mas há coisas que têm valor e eu preciso valorizar ainda mais isso, porque é isso que nós vamos levar daqui para a eternidade. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: não ajunteis tesouros na terra, o que Ele está dizendo é que as pessoas que estão ajuntando, estão preocupadas com guardar, poupar, armazenar e ter, estão se esquecendo de que Deus tem cuidado deles. E isso Ele já havia alertado e tem alertado a sua igreja em Mateus capítulo 6. Veja o verso 25, por favor, acompanhe comigo o que Ele diz no Evangelho de Mateus, a partir do verso 25. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Agora ele vem com a grande premissa dos valores e valores. E ele dá valor ao que tem valor. Não desvaloriza aquilo que é citado como de menos valia, mas coloca que há uma prioridade e há uma régua para medir o valor. Veja lá, ele diz assim, no final, querido: não é a vida, está lá, não é a vida mais do que o quê? E o corpo mais do que o vestimento. Volta um pouquinho. Não mexe não. Não é, pode passar? Não é a vida mais do que o mantimento. Para aí. Irmãos, qual é maior? A vida ou o alimento? Qual é maior, irmãos? A minha versão, é interessante, a minha versão diz assim: não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o alimento, quando o vestuário, o corpo mais do que o vestuário. Quando comparamos essas duas verdades, quanta gente valoriza mais o que veste do que o corpo, né? Paga um vestido caríssimo, mas quando fica doente não compra remédio, né? Às vezes não passa um negócio lá na pele, né? Porque ele valoriza mais a veste, o vestido, do que o corpo. O valor está invertido. Quando nós olhamos um texto como esse, nós começamos a entender que o nosso Deus está mostrando que a ideia de nós juntar tesouros na terra precisa saber a sua prioridade, e precisa estabelecer sobre aquilo que já está colocado por Deus para nós, que há valores maiores e há coisas menores, e há coisas que você deve priorizar. O que vem primeiro, irmãos? Ele vai colocar em Mateus capítulo 6, o verso 33, o que é que vem primeiro e tem que ser buscado primeiro, ou seja, o que é que tem mais valor no reino de Deus? Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus. Quando vejo a expressão primeiro o reino de Deus, quando vejo a vida maior do que o mantimento, o corpo maior do que o vestuário, estou entendendo claramente que o nosso Deus tem colocado para nós, e o Senhor Jesus tem pregado aquelas multidões e para nós, que devemos dar valor àquilo que tem valor, e procurar destacar em maior valor aquilo que é para Deus e para o reino de Deus prioridade. Continue, por favor, no Evangelho de Mateus capítulo 6, veja o verso 26, volta lá, 26, e comece a entender que esse recado precisa ser compreendido agora, porque quando nós não o entendemos agora, lá na frente temos problema. Veja o verso 26, olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Aí veja lá a última frase, vamos ler juntos? Não tendes? Pensa comigo, as aves têm valor, amém, irmãos? Mas quem tem mais valor? Quem tem mais valor? O homem. Que hora que eu acho que o homem não tem muito valor, não. A floresta amazônica estava queimando, juntaram milhões e mandaram para lá, e todo mundo ficou falando daquele negócio. Quando o povo faleceu, estava morrendo lá, demorou quase um século para nós nos despertarmos, para ajudar as pessoas. Se nós não destacarmos o valor das pessoas e a importância das pessoas, estamos confusos em relação ao reino de Deus. Nós temos muito mais valor do que as aves, do que as árvores, do que tudo que está aí. Tudo isso é muito importante, mas o homem é o que? A coroa da criação.
Quando vou destacando esses textos e vou lendo, você pode ler do verso 27 até o verso 34, eu dispenso aqui a leitura, mas deixo como exercício de reflexão, para que você compreenda o que Jesus está dizendo. Não ajunteis tesouros na terra. O que ele está dizendo? Compreenda a sua cadeia de valores e comece a entender onde você quer chegar na prioridade dos valores que você hoje concebe como um servo do Senhor. Vamos tentar entender na Bíblia Sagrada. Ao ler a Bíblia Sagrada, eu descubro que ela nos ensina que tesouro é tudo aquilo cujo valor não pode ser calculado. Tesouro na Bíblia Sagrada é tudo aquilo que não pode ser calculado, medido ou diminuído. Esse é o grande tesouro que a Bíblia nos manda perceber e entender. Os tesouros que a Escritura nos manda zelar e dar valor, eles não estão aí muitas vezes para ser palpados ou de forma visível. São valores muito espirituais e muito maiores até do que aqueles valores que praticamos aqui numa vida comum. Salomão, por exemplo, nos Provérbios 22, versículo 1, sabia colocar essas grandezas em lugares distintos. Dê uma olhada em Provérbios 22, no versículo 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Mais digno de ser escolhido é o quê? O bom nome do que as muitas riquezas. Já percebemos que em detrimento das riquezas, melhor é o quê, irmãos? O bom nome é o que tem mais valor, percebeu? Agora vamos avançar. Pode avançar. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Quando nós começamos a separar essas grandezas, entendemos e saberemos fazer o cálculo, né, e também exercitar a nossa caminhada na direção das coisas do Senhor. Salomão, em sua sabedoria, em Provérbios 8, versículo 11, vai dizer: porque melhor é a sabedoria do que rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Então, o que tem mais valor, irmão? Sabedoria ou pedra preciosa? Ser sábio. Quanta gente tem pedra preciosa, ouro e poder, mas não tem sabedoria. Quando olhamos um texto como esse, entendemos então o que Jesus Cristo quer dizer. Mas você vai dizer assim: pastor, mas em essência, o que é que Jesus está pedindo à geração naquele momento e no sermão? E como o pastor Lucas diria, na exegese do texto, no contexto, para não usá-lo a pretexto do texto, vá por favor a Mateus 6, 1 e 2. E você começa a entender quais são os tesouros que Cristo pede para os seus cristãos agora professarem. Tesouros profundos, preciosos, que os levarão a juntar tesouros no céu. Primeiro ele coloca como que está funcionando a cabeça de quem não está colocando tesouro no céu. Só tem tesouro para aqui. Mateus 6, 1 e 2, ele diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante de outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão o quê? Uma recompensa do Pai Celestial, ou você não terá uma recompensa do Pai que está no céu. Pensa comigo então, quando você faz alguma coisa para ser visto pelos homens, a recompensa que você tem é dos homens, mas não vai ter recompensa o quê? Celestial. Isso é tesouro na terra. Você fez e colheu aqui. Tudo que você tem é aplauso dos homens, mas não fez nada para o céu. É isso que ele está dizendo para você tomar cuidado. Não fica plantando tesouro na terra, porque o que você faz aqui não leva para o céu. Você está orando bonito, está falando bonito, tem obras de justiça bonitas, mas elas não estão na lista de recompensas do vosso Pai que está no céu. O galardão. Veja o verso 2, e fique atento, esse é o sermão. Portanto, quando você der esmola, está fazendo boas obras, você é boa gente, não anuncie isso, não fique botando trombeta, falando para todo mundo que você faz, que você é o cara e que você acontece. Não faça isso, isso fazem os hipócritas, né? Nas sinagogas, nas ruas, a fim de serem honrados. Eu lhes garanto, o que, irmãos? Que já o que? A conta resolveu aqui, não ficou nada para o céu. O que vocês queriam é dar esmolas para todo mundo saber. Você não está interessado em ajudar de fato alguém, você não está interessado em cumprir a vontade de Deus, você não está interessado em que Deus abençoe aquela vida. Você quer fazer um negócio que vai colher para você aparecer, por isso é hipócrita. E quando você faz, o galardão chega, entenda que esse galardão aqui é o aplauso do homem, né? Olha que jeito bacana, ele dá esmola, olha que gente decente, e tudo que ele fez e tudo que ele conseguiu foi colher alguma coisa que se resumiu o quê? Aqui, ele disse, Jesus, não faça isso. Você não vai juntar tesouro no céu. Você precisa ter um coração muito claro. Para fazer isso tem que ser de outro jeito. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. O que ele está dizendo aqui é que você precisa fazer do jeito de Deus e não do seu jeito, porque você vai colher recompensas que ficam aqui.
Há um perigo muito comum na religiosidade que pratica a fé, irmãos, e se nós não tomarmos cuidado, investimos aqui e não no céu. Olha o perigo da oração aqui e oração que não vai agradar a Deus do céu. Mateus 6,5. Dá uma olhada, por favor, e é o sermão de Jesus. Junta tesouro aqui, mas não tem nada no céu. Mateus 5 diz: e quando vocês orarem, não sejam como, de novo, aí o grupo de hipócritas, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar aonde, irmãos? Nas sinagogas de pé, na igreja alta e voz, nas esquinas, a fim de serem o quê? Visto pelos outros. O que eles estão procurando não é chegar na presença de Deus, agradar a Deus, trazer o céu na terra, eles querem ser vistos. Aí veja lá, eu lhes asseguro que eles já receberam o quê? O seu galardão. Já receberam o quê, irmãos? A sua recompensa. Martinha, resolveu tudo aqui. Não ficou nenhuma fatura para o céu. Não ficou nenhum crédito do céu, pastor Lucas. Era aqui, aqui e aqui. Agora, agora, agora. Deus falou, já resolveu. Esse tipo de oração não entra para a glória, não traz créditos eternos e não glorifica o coração do Pai. Cuidado para não construir uma religiosidade assim. Não é? Tem gente que está na igreja e o pastor chama para orar. Se for para orar no púlpito, eu venho. Agora, se for para orar no banco, eu fico em casa. Percebeu a diferença? O que nós estamos dizendo é que muitas vezes a religiosidade, quando aplicada, e toda a religiosidade, quando aplicada, vai estragar você. E se você não praticar do jeito correto e com um coração inteiro para Deus, vai dar ruim. Veja, por favor, Mateus 6,16. Olha o texto, irmãos, para você entender. Tesouro aqui, galardão aqui, né? Presente aqui, solução aqui. Ele vai dizer, Mateus 6,16, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como quem, irmãos? De novo os caras, hein? Os caras estão de novo ali, pois eles mudam de aparência de rosto, a fim de que os homens vejam o que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles o quê? Não tem galardão no céu, porque era para resolver aqui. Se era para bater palma, para todo mundo ver, Jesus falou assim, bravo, vocês conseguiram, mas vocês não estão depositando nada no céu, porque vocês estão orando, entendeu? Aí você diz assim, mas o cara é crente, o cara ora, o cara jejua, estudou, entendeu, Natânia? Estudou a Bíblia, fez um monte de coisa boa, não tem um centavo no céu, porque tudo o que ele produziu na vida religiosa dele foi gasto aonde? Aqui. Esse é meu alerta, e a palavra de Jesus é, não ajunteis tesouros aonde? É disso que ele está falando. Você pega algo muito precioso, algo extremamente grandioso, joga para aqui, gasta aqui, e não tem nem um centavo, nem um centil depositado no céu. Quando olho para esse tipo de postura, me lembro do profeta Zacarias capítulo 7, Zacarias 7, 3 a 6, ele vai dizer assim, eu fiz um resumo, tá, desses versículos. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura, foi mesmo para mim que jejuaste? Deus conhece, ninguém engana a Deus. E no finalzinho lá do versículo ele vai dizer, ou quando comeste, quando bebeste, não foi para vós mesmos, versículo 6, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Tem nada para a glória, não vai chegar nada no céu, porque tudo o que vocês fizeram se resumiu aqui e foi para o bem de vocês, e tirem o meu nome desta conta, vocês não têm parte comigo. Por isso ele está dizendo, não trabalhe pelos tesouros da terra. E João capítulo 5, verso 44, o evangelista João vai dizer, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Ah, João evangelista, agradeço a João por esta palavra, que me diz que quando fazemos algumas coisas e praticamos algumas coisas de nossa vida, ou todas as coisas que fazemos, devemos honrar o Senhor. E quando buscamos nossa honra, nossa glória, ou o nosso próprio nome, ou a aparição do eu, que está dizendo aqui que não há nenhum depósito que chegue aos céus. Tiago 5, 2 vai dizer, as vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão como comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá o fogo da vossa carne, entesourastes para os últimos dias, mas não tem tesouro no céu. Quando penso, irmãos, que os tesouros são para esta vida, o apóstolo Paulo brada de 1 Coríntios 15, 19, se é só para esta vida que esperamos Cristo, ou queremos algo de Cristo, somos os mais o que, irmãos? Miseráveis de todos os homens.
Que o Evangelho de Jesus nos desperte nesta hora de culto ao Senhor, a entender o que são valores e a praticarmos a ideia que temos que ter hoje. Devemos dar valor ao que tem valor e discernir, porque até a oração, que é coisa de grande valor, quando não colocada com fé e com espiritualidade, ela não vai chegar ao coração do Pai. Aí você pergunta, como ajuntar tesouros no céu? Segundo ponto, o tesouro de um cristão é o seu galardão. Segundo ponto, repita comigo, o tesouro do cristão é o seu galardão. Não falamos desse galardão e dessa recompensa que aqueles homens receberam. Não são aplausos, né? Não é o reconhecimento por uma oração bonita, não. Estamos falando do galardão de Deus, que será entregue aos homens. O tesouro de um crente, irmãos, é o seu galardão. Aí você diz, pastor, como podemos ajuntar tesouros no céu? Jesus havia pregado, está pregando o sermão, está ensinando isso. Mateus capítulo 5, vamos pegar um pouquinho de tesouro no céu, vamos colocar agora pedrinhas na nossa coroa. Como é que podemos juntar tesouro no céu? Mateus 5, 10, vamos lá? Mateus 5, 10, 11 e 12. Vamos entender agora o que é o galardão do cristão, o seu maior tesouro. Mateus 5, 10 a 12 diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? Já sabemos que os perseguidos por causa da justiça já têm lugar no reino de Deus. Agora entenda, bem-aventurados serão, versículo 11, quando por minha causa vos insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Você diz assim, pastor, o nosso galardão é perseguição, insulto e calúnia? Não, isso é consequência de amar a Jesus. Mas os que amam a Jesus, servem a Jesus e são perseguidos, insultados e caluniados, o que acontece com eles? Versículo 12, tem tesouro. Esse é o tesouro. Alegrem-se e regozijem, porque é o que, irmãos? Porque é o que, irmãos? Aí a palavra tesouro, está aí, a palavra tesouro é essa aí, ó. O tempo todo no Evangelho de Mateus a palavra tesouro é galardão. Você tem 3 palavras aí no texto, tesouro, galardão e recompensa, sinônimos para nós hoje aqui. O que Jesus está dizendo é, você está pensando que tesouro é aquele cara que tem um baú cheio de moedas? Você está pensando que tesouro é aquele cara que ora bonito e bater o palmo? Você está pensando que tesouro é isso, aquilo? Tesouro para mim é você amar as palavras do nosso Pai, amar os ensinos de Deus, e quando você precisar ser perseguido, insultado e caluniado, fique firme, porque quando tudo isso acontecer, e você que pensava que é só dinheiro e prosperidade que faz o evangelho florescer, não, lembre-se que sua injúria, sua calúnia e sua perseguição, pelo nome de Jesus, trazem sobre você o quê? Tesouro, galardão, versículo 42, você terá um tesouro no céu. Vamos pensar o que é tesouro no céu. Dá uma olhada em Mateus 5, 44 e entenda que Jesus já havia ensinado, e ele pregando já está mostrando a diferença entre a terra e o céu. Mateus 5, 44 em diante, ele vai dizer como que temos galardão no céu. Mateus 5, 44 ele diz, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre bons e maus, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Versículo 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa o quê? Que recompensa terão? Até os publicanos fazem isso. O que ele está dizendo? A partir do verso 46, o que ele está dizendo é, se você ama aqueles que amam você, pouca coisa está fazendo. Percebeu aqui? Está fazendo nada que não devia fazer, né? É normal, é natural. Agora, se você ama os seus inimigos e ora por aquele que persegue você, você tem, é isso que ele está dizendo aqui, galardão no céu. Aí você fala, pastor, é tão fácil ter um tesouro no céu. Não, é difícil, mas é justamente este o caminho pelo qual o evangelho é pregado, e nós entendemos que temos o que está em Mateus capítulo 5, verso 46, um galardão que glorifica a Deus, uma riqueza que exalta ao Senhor. Como é que eu posso pensar em tesouro no céu? Mateus 6, 6, Mateus 6, 6, quando você orar, vá para seu quarto, feche sua porta, diferente do hipócrita, viu a oração que ficou aqui, não foi para o céu? Olha Mateus 6,6, quando você orar, vá para seu quarto, feche sua porta, ore ao seu Pai que está em secreto, seu Pai que está em secreto fará o quê? Recompensa, a palavra é a mesma, tesouro, há um tesouro de Deus, no escondido de Deus, entendeu, Angélica? No secreto de Deus, há riquezas, está no evangelho. Nada novo o seu pastor está pregando. Vá para o verso 18 e entenda. Veja o verso 18, né?
Mateus 6, 17 e 18. Tu, porém, quando jejuar, ou jejum, unge tua cabeça, lava teu rosto, para que não pareça para os homens que você jejuou, mas teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto, esse te recompensará. Se tinha oração e jejum avacalhada, que não chegou na presença de Deus, e que a recompensa morreu aqui, entendeu, querido? Essa recompensa aqui vai para o céu. Essa faz o céu descer e faz você subir. Essa traz a glória de Deus e leva você até a presença dele. É disso que estamos tratando aqui. Quando olhamos para riquezas como essa, reconhecemos então que o tesouro do crente é o seu galardão. Repita comigo: o tesouro do crente é o seu galardão. E quando nós quisermos buscar um galardão para Deus e coisas para Deus, basta ler o Evangelho de Mateus. No capítulo 6, encontraremos galardão e tesouros aos montes, de uma vida simples, pura e santa, de quem não precisa de palma nem aplauso, mas vai para o quarto, vai para o jejum, lava o rosto. Às vezes ninguém nem sabe que aquele indivíduo é um santo, bom e piedoso, mas Deus sabe, e ele é rico, rico da graça de Deus. Em último lugar, e terminando esta mensagem, a sua pergunta é: pastor, mas nós temos aspectos muito claros, temos que dar valor ao que tem valor, temos que entender o que é o nosso galardão, já entendemos, mas a grande verdade é, na prática, como isso afeta a nossa vida, a nossa saúde emocional, cristã e a vida da igreja. Eu vou afirmar, terceiro e último lugar, seu coração sempre estará junto ao seu tesouro. Como último ponto, alerto aquilo que Jesus Cristo disse e que temos dificuldade de entender, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o quê? O vosso coração. Eu explico e concluo. Sabe o que aprendi hoje? Se o seu conceito de tesouro são coisas mundanas, bens, objetos, marcas, grifes, saiba que seu coração estará sempre repleto de desejos e de cobiça. Você sempre vai desejar isso, vai querer isso, vai buscar isso, e só sai isso do seu coração. Nada mais sairá, porque o seu coração está nessas coisas. A nossa vida é dirigida pelo nosso coração, a nossa vida é dirigida por aquilo que o coração está cheio. Já dizem os que falam, comumente, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se somos homens espirituais, é isso que diz a sequência dos versículos desse sermão. Se temos luz, refletimos luz. Se somos trevas, usaremos trevas. O que Jesus disse está absolutamente certo e é a maior verdade que um homem pode aprender. Coloque seu coração em alguma coisa, ali estará aquela coisa dominando o seu coração. Se apontarmos o nosso coração para Deus, mais perto de Deus ele estará. Mas se o afastarmos do Senhor, distante de Deus nós estaremos. Veja comigo Isaías 29, 13. Abre e nós vamos às conclusões. Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: porque este povo se aproxima de mim com sua boca, e com seus lábios me honra, mas o que, irmãos? Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O que nós estamos dizendo é que muitos homens que colocam nos tesouros e nos bens do mundo e nas coisas que pode resolver aqui o seu coração. Isto disse Isaías, tem o seu coração cada dia mais longe, mais longe, mais longe e afastado do Senhor. Quantos decidiram apontar o seu coração e guiá-lo pelas riquezas? O profeta Ezequiel alerta no capítulo 33, está lá na tela, Ezequiel 33, 31. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentavam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Por isso lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue o que, irmãos? Segue a avareza, o desejo vil, busca por riquezas. É ali que colocaram o seu coração. Jesus não inventou um sermão novo. Jesus estava instruindo o povo segundo os ensinos da lei e dos profetas. Jesus estava trazendo à luz aquilo que a palavra de Deus já nos mostrava. Não ajunteis tesouro na terra, ajuntai tesouro no céu. Onde você colocar o coração, ali está seu tesouro. Porque onde você tem tesouro, ali você deposita o seu coração. Quando olho para um texto como esse, entendo hoje o que a Bíblia nos manda viver e fazer de forma absolutamente diferente. Somos chamados a viver diferente. Quero terminar essa mensagem com Filipenses 3,18, ler com os irmãos 18 e 19, Filipenses 3, 18 e 19, vamos ler juntos?
todos juntos, e vamos entender o que é uma pessoa que não pegou o tesouro de Deus e não o valorizou, está jogando sua vida fora, porque gasta sua vida aqui. Eles são chamados de inimigos da cruz, porque não professam o evangelho. Vamos ler juntos o verso 18 e 19, todos juntos. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles, o próprio ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos. Por quê? Só pensam, a última frase, vamos ler juntos, só pensam, não ajunteis tesouros na terra, não seja o inimigo da cruz. Hoje ouvir um evangelho como esse, irmãos, e insistir e caminhar num caminho como esse, é porque você provavelmente se fez de surdo a mensagem do Senhor. Mensagem clara ao seu coração: não ajunteis tesouros na terra. Você tem tesouros preciosos aqui, dos quais você precisa desfrutar, mas você precisa constituir tesouros no céu, e você sabe hoje como orar, como jejuar, você sabe amar os seus inimigos, você sabe exatamente onde consiste o galardão do crente. Em nome de Jesus, não jogue sua vida fora, não jogue os tesouros preciosos fora. Onde está o tesouro do crente? Vamos ler agora os versos 20 e 21, Filipenses 3, todos juntos, versos 20 e 21. Olha para onde aponta a nossa vida. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também em si todas as coisas. Bota o versículo 20, o início, por favor. A primeira frase do versículo 20. Mas a nossa cidade está onde, irmãos? Nos céus. Onde você colocar o seu tesouro, ali coloca também o seu coração. O meu tesouro está nos céus. Ao terminar essa mensagem, recomendo aos cristãos que me ouviram nesta noite, por 29 minutos e 30 segundos, e vão me ouvir: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Mateus 6,20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Lá no céu, os ladrões não minam nem roubam. Você pode dar um glória a Deus por isso? É para lá que eu vou, porque o céu começa aqui. Eu já estou orando e jejuando, eu já estou aprendendo a amar os meus inimigos. Meu galardão todos os dias está diante de mim, porque o que eu faço para Deus não se resume aqui. Vai comigo para o céu, e que Deus nos abençoe. Fecha teus olhos, vamos orar? Eu quero orar e terminar esta palavra com aqueles que ouviram os dois tempos deste sermão, tanto pela manhã quanto à noite, certamente foram abençoados por ele. Eu pergunto: quantos tomam comigo nessa noite a decisão, tal qual pela manhã, de sair em busca desses tesouros? Você estava buscando riquezas, buscando sucesso, buscando promoções, buscando títulos, e eu não estou dizendo que isso não tem valor, já expliquei, há valores nisso, mas as primeiras coisas, e as coisas de maior valor, ocupam o primeiro lugar em nosso coração. Coloque o seu coração onde há tesouros. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quantos gostariam de sair em busca desse tesouro perdido, desses valores que você ouviu nesta mensagem, sabendo hoje que não estavam como prioridade para você? Fique de pé, eu quero orar por vocês que tomam comigo essa decisão. Nós vamos orar juntos, toda a igreja que entendeu esta mensagem e sabe que hoje precisa buscar, hoje, esse tesouro junto com o seu pastor. Eu já estou de pé, e se você no seu lugar onde está ficando de pé, nós vamos orar juntos, selando esta decisão, eu e você, e todos os crentes que estão aqui, dizendo: Senhor, eu vou buscar o que tem valor, eu vou dar valor ao que tem valor, eu vou hoje colocar o meu coração nos bens espirituais que o Senhor decidiu para mim.